E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal L Gustavo. No vídeo de hoje eu vou mostrar algo para você que sem isso o seu computador, o seu smartphone, ele não funcionava. Antes de falar deste tema, eu quero que você faça aqui o download de um e-book de lógica de programação, e-book gratuito, ilustrado com os principais conceitos desse livro. Vamos lá? Bem, tipos básicos de dados, como você está vendo aí. Tipos primitivos. Então, antes de falar, eu queria dizer a você o seguinte: o computador, ele precisa de dados para funcionar. E para isso, tem alguns tipos de dados básicos: inteiro, real, caractere, lógicos, tipos primitivos. Mas antes de entrar nesses detalhes, acredito que você já viu esse conceito aqui em algum lugar, vamos voltar para entender o conceito de informação. Então, informação é a matéria-prima que faz necessária a existência de computadores. Então, se você não alimentar o computador com informações, com dados, ele não vai funcionar. Ele simplesmente não vai processar. Ele precisa, é como se você comprasse um liquidificador e não colocasse nada dentro dele. Ele não vai processar nada. Então, para que serve um liquidificador se você não está colocando uma fruta para fazer um suco, ou colocando banana, frutas para fazer uma vitamina? Não adianta de nada. Então, informação, dados, é a matéria-prima dos computadores. E a máquina, quando ela está de posse desses dados, dessas informações, elas são capazes de manipular e armazenar grandes volumes de dados. E sabe de uma coisa? Eu e você não tem essa habilidade de lidar com muitas informações. Não temos. Tanto é que quando nós estamos absorvendo muita informação, nós acabamos nos esquecendo. Então nós precisamos registrar, porque a nossa memória, ela não tem a capacidade de processar, armazenar muita informação. Mas o computador, ele pode fazer isso. Então, o que nós fazemos na computação? Nós entregamos essa tarefa para o computador e o ser humano, ele fica mais na gestão, em atividades as quais o seu comportamento é dispensável. Atividades mais estratégicas, que usam mais a intuição humana, algo que os computadores não têm, por enquanto que a inteligência artificial não vem. Mas não vem com toda a sua força, mas ela já está aí. Mas a máquina lida, processa um grande volume de dados, de informação, e o ser humano, ele é separado para a parte mais estratégica. Tanto é que existe uma nova onda que está surgindo aí, uma nova especialidade que é chamada Big Data. Ou seja, você lidar com muita informação, o computador calcular diversas informações, uma grande quantidade de informações, também junto com o avanço, a evolução da internet das coisas, onde muitos dados serão gerados. Então, é necessário que o computador ele esteja. Então, cada dado desse, cada informação tem um tipo de dado, tem um tipo de informação que você precisa saber. Então, por exemplo, vamos ver o conceito de dado e o conceito de informação. 21 de setembro é simplesmente o dado. Agora, quando eu falo que 21 de setembro é o dia da árvore, eu estou agregando valor ao dado data, apresentando uma informação. Então, por exemplo, se eu falar para você 4 de junho significa o quê? Você não vai saber. Ou para você pode ser uma data qualquer, mas para mim é muito importante, é meu aniversário, 4 de junho. Então eu estou agregando valor àquele dado. Então um dado ele só tem importância quando você dá um valor para ele, quando você agrega valor para ele. Então ele vira uma informação, ele tem um significado. Então existem diversos tipos de dados. Por exemplo, ele tem 15 irmãos, a escada possui 8 degraus. Meu vizinho comprou 2 carros novos. Então, quando nós olhamos para cá, nós vemos, por exemplo, na letra B, que 8
é um dado do tipo inteiro, porque faz parte do conjunto de números inteiros. E quando eu falo que 8 é o número de degraus da escada, eu estou dando uma informação. Se eu disser apenas 8, não quer dizer simplesmente nada, mas quando eu falo que 8 é o número de degraus de uma escada, eu estou agregando valor ao dado 8, então eu dei uma informação. Tipo real, falamos do tipo inteiro aqui. Tipo real, toda e qualquer informação numérica que pertença ao conjunto dos números reais, negativo, nulo ou positivo. Aí lembra a matemática, conjunto dos números reais. Então, por exemplo, ela tem 1,73 metros de altura, aí ficou invertido, né? Na verdade era para ser ele, mas para o nosso exemplo aqui não vai fazer muita diferença. Meu saldo bancário é 215 dólares e no momento estou pesando 82,5 kg, 82,5 kg. Então, você tem aí exemplos reais, que pode ser números decimais, faz parte dos números reais. Então, outro tipo de dado é o caractere, que são informações conjunto de caracteres alfanuméricos de 0 a 9, alfabéticos de A a Z e especiais, que são os caracteres jogo da velha, interrogação, ou seja, pontuação, arroba. Então, é importante entendermos que o computador ele precisa classificar cada tipo de dado para processar de forma mais eficiente. Constava na prova use somente caneta, o parque municipal estava repleto de placas, não pise na grama. O nome do vencedor é Felisberto Laranjeira. Então esses tipos aqui é do tipo caractere, porque tem dados alfabéticos. Lógico, toda e qualquer informação que pode assumir apenas duas situações, biestável. Então a porta estava aberta ou fechada e a lâmpada estava acesa ou apagada. Então essas duas situações aqui só podem assumir dois estados. Por exemplo, uma chave. A chave ela pode estar aberta ou fechada. Então, você tem uma informação lógica, uma informação do tipo booleana, você vai ver mais na frente. Constante, dado que não sofre nenhuma variação no decorrer do tempo. É a constante do início ao fim do algoritmo. Observações a respeito de constantes. Então, algumas observações. Dado do tipo constante deve ser delimitado com aspas duplas, do tipo caractere, na verdade. Isso nós vamos ver mais na frente. Informações do tipo lógico podem assumir verdadeiro ou falso. E, por exemplo, aí você tem não fume, 2527 inteiro, não fume caractere, menos 0,58 real, tá certo? Variável. Recebe esta classificação quando tem a possibilidade de ser alterada em algum instante do decorrer do tempo, ou seja, durante o fluxo de execução do algoritmo. Então, o dado ele sofre alguma alteração ou é dependente da execução em certo momento ou circunstância. Então, você vai declarar, nós vamos ver aqui no ambiente computacional, tem um conceito mais profundo de variável que nós vamos ver no próximo vídeo. Falando de variável, eu vou mostrar isso mais na frente. Então, por exemplo, esses dados aqui são variáveis. A cotação do dólar pode mudar, o peso de uma pessoa pode mudar, ela pode comer mais, pode comer menos, então está variando. O índice de inflação pode mudar. Então, são dados que variam ao longo do tempo ou dependendo de uma variável do processo. Tá certo? Outro exemplo aí de variável constante. Esse aqui é bem interessante. Você tem a circunferência. Então, a área da circunferência é dada por πr ao quadrado. Então, por exemplo, aqui você tem esse círculo, essa circunferência menor. Então, você tem πr1 ao quadrado. Se eu der outras circunferências com raios diferentes, o que está mudando aqui é o raio. Mas o π permanece o mesmo, ou seja, o π é constante e o raio é variável. Não importa o raio da circunferência. Você sempre vai utilizar a constante chamada π. Então, se você gostou, é importante entendermos esses conceitos, porque o computador ele está digerindo a todo momento dados, informações. Ele precisa saber se esse tipo é analógico, se esse tipo é booleano, se esse tipo é caractere, porque ele precisa colocar tudo no lugar certo. E você precisa classificar cada dado
para o computador ele processar da forma eficiente. Então, se você gostou, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Espero você até o próximo vídeo.